Começou no deserto e virou destino global. No ano 610 d.C., um comerciante afirmou ouvir palavras que incendiariam reinos. Por que o Islã cresce tanto séculos depois? E por que para tanta gente ainda soa como ameaça? Entre perseguições, vitórias improváveis e disputas por poder, esta história ergueu impérios e abriu feridas. Mostraremos fatos, choques culturais, conquistas, extremismos e resistências. Sem panos quentes, sem caricaturas. O que ganha força? O que assusta? Onde termina a fé e começa a política? Siga os rastros. Caravanas, espadas, livros, leis. No fim, responderemos o que mantém essa força. Antes de qualquer glória, havia poeira, ídolos e tribos em guerra. Em Meca, a mensagem de Maomé desafiou o comércio do santuário e a autoridade de clãs poderosos. Perseguição, boicotes, insultos. No ano 622 d.C., a Hegira para Medina virou o eixo, de minoria acuada, a comunidade política. A Constituição de Medina soldou alianças e disciplina. Fé, lei e estratégia passaram a caminhar juntas. Em 624 d.C., Badr ensinou que pequenas forças podiam vencer exércitos maiores. Moral explodiu. Uhud, no ano seguinte, trouxe feridas e lições sobre ambição. Ali nascia um padrão, convicção religiosa mobilizando tribos inteiras, enquanto diplomacia e guerra se alternavam. O Islã deixava de ser rumor e virava projeto de sociedade. Para admiradores, ordem e justiça. Para rivais, uma tempestade. O relógio narrativo começa aqui. Em poucos anos, fronteiras cairiam como tendas no vento. Mas a que custo? Depois da morte de Maomé, a pergunta virou máquina. Como manter unidade e avançar? Os 4 califas bem guiados misturaram fé, disciplina e pragmatismo. Entre os anos 632 e 661 d.C., tribos antes rivais marcharam lado a lado, derrotando impérios exaustos. Sassânidas ao leste, Bizâncio no sul e no levante. Como cresceu tão rápido? Exército leve, cadeia de comando simples, mensagens de lealdade e justiça. E um cálculo prático. Quem se submetia mantinha propriedades, leis locais e pagava tributos. Cidades abertas eram integradas à administração. Elites locais participavam. Conversões nem sempre foram imediatas. Muitas vieram com tempo, comércio e prestígio social. Isso produzia admiração e medo. Eficiência demais parecia inevitável. Em menos de um século, o mapa mudou radicalmente da Península Ibérica à Ásia Central. Mas cada avanço cobra preço. Identidades, templos, impostos, ressentimentos. Onde termina a integração e começa a dominação, com os impérios consolidados, surgiu outro motor de influência: conhecimento. Bagdá ergueu a Casa da Sabedoria. Córdoba iluminou a Europa com bibliotecas e hospitais. Matemáticos aperfeiçoaram álgebra. Astrônomos mediram céus. Médicos traduziram e expandiram Hipócrates e Galeno. Comércio costurou rotas do Saara ao Índico. Especiarias, papel, ideias. A lei moldou o cotidiano, e juízes aplicaram normas que variavam por escola e região. Nem tudo era brilho. Disputas teológicas, censuras, schisms, escravização e conflitos entre correntes mais racionais e mais literalistas. Para muitos vizinhos, o contraste era chocante. Cidades avançadas, mas também códigos severos. Admiradores falavam em ordem, críticos em rigidez. Esse mosaico alimentou prestígio e também desconfiança. A pergunta do começo retorna: potência cultural pode apagar tensões políticas? Logo adiante, cruzadas, reconquistas e quedas provarão que nenhum apogeu é blindado e que a fé, sem prudência, vira estopim. Então a história virou lâmina dupla. Cruzadas aproximaram e feriram. Negócios e batalhas se misturaram. A Reconquista encurralou Al-Andalus até 1492 d.C. Em 1258 d.C., Bagdá caiu para os mongóis. Trauma profundo.
Ao mesmo tempo, o Império Otomano ascendeu, tomou Constantinopla em 1453 d.C. e impôs presença nos Balcãs. 2 vezes cercou Viena. Para muitos europeus, o perigo turco passou a significar medo civilizacional. Para muitos muçulmanos, resistência a agressões externas. A roda de choques consolidou estereótipos duradouros. De um lado, ameaça. Do outro, defesa da fé. No século XIX d.C., o avanço colonial europeu reverteu forças e redesenhou fronteiras. Educação, códigos civis e nacionalismos se cruzaram com tradições religiosas. A pergunta persistiu: onde adaptar e onde resistir? Essas marcas ecoam até hoje. O próximo passo traz pólvora contemporânea. Petróleo, guerras, migrações, terrorismo. Século XX em diante. Independências, petróleo e ideologias cruzam a fé. Estados seculares tentaram domesticar o religioso. Outros regimes adotaram leituras mais estritas. Nasceram movimentos islamistas variados, alguns parlamentares, outros militantes. Minorias extremistas recorreram ao terror, manchando milhões que nada têm com isso. Guerras no Oriente Médio, invasões e ditaduras alimentaram radicalizações, deslocamentos e traumas. Na Europa, ondas migratórias trouxeram trabalho, juventude e diversidade. Mas também fricções, integração desigual, guetos, choques de valores, debates sobre véu, blasfêmia, caricaturas, direito familiar. Atentados ativaram medo e políticas de segurança. Ataques a mesquitas acenderam islamofobia. Para muitos, o Islã cresce por natalidade, conversões, redes comunitárias. Para outros, cresce a sensação de ameaça cultural. Ambos sentimentos movem eleições e ruas. O dado incômodo: problemas sociais não se explicam por religião apenas. O loop final nos espera. O que de fato sustenta essa força? Quem ganha e quem perde? Por que cresce tanto? 3 motores: demografia jovem, redes solidárias e mensagem simples de pertença, propósito e disciplina. Conversões existem, mas o peso demográfico fala alto. Por que muitos veem ameaça? Choques de costumes, minorias violentas com alto impacto midiático e falhas reais de integração em bairros e escolas. Em algumas sociedades, leituras estritas impõem regras duras sobre mulheres e dissidentes. Isso gera repulsa. Em outras, o cotidiano é plural e pacífico. Europa não acaba, mas muda. E mudança assusta. O desafio é distinguir fé de projeto político coercitivo. Quando líderes estimulam diálogo e lei igual, tensões diminuem. Quando alimentam exclusivismos, elas explodem. Fato incômodo: estigma produz radicalização. Radicalização produz estigma. Ciclo perfeito. Romper o ciclo exige coragem. O clímax chega agora. O Islã continuará crescendo. A questão é como conviver com ele e com nossos próprios medos. Chegamos ao ponto que prometemos: responder às perguntas sem simplificar. O Islã nasceu na margem e ocupou o centro. Costurou leis, cidades e saberes, mas também travou guerras, alimentou impérios e acumulou ressentimentos. Hoje, cresce por demografia e pertença. Desperta medo por choques culturais, extremismos minoritários e falhas de integração. Não há destino automático. Há escolhas. Estados funcionam quando a lei é para todos. Comunidades florescem quando o diálogo e responsabilidade caminham juntos. Demonizar milhões é injusto e inútil. Ignorar abusos e violência, também. Entre a fé que consola e os projetos que oprimem, existe um campo de disputa. É ali que o futuro será decidido. A pergunta é sua: que modelo de convivência você quer defender? E o que está disposto a fazer quando medo e respeito colidem? Na sua rua, na sua tela, na sua voz?